Fala, meus magrelos. Eu sou o Magrelo e, como prometido, eu irei contar mais uma história de Mortal Kombat e dessa vez a história do Sub-Zero. Especificamente, a história do primeiro Sub-Zero. Bom, como eu já expliquei, existem dois Sub-Zeros. O Sub-Zero Bi-Han e o Sub-Zero Kuai Liang. E, bom, o Sub-Zero Bi-Han é o Sub-Zero que participou do primeiro jogo. E o Kuai Liang é o que participou do Mortal Kombat 2 em diante. E a história do Bi-Han começa muito antes do primeiro jogo. Ele é um ninja do clã Lin Kuei. E assim como o Scorpion, Sub-Zero também é só um título para o ninja mais forte do clã, né? Como bem explicado. E certa vez, os Jinkuis, eles são um clã de assassinos que são tipo mercenários. Eles são contratados por um homem chamado Quan Chi para pegar o mapa que leva até o amuleto do Shinnok, como eu expliquei no vídeo do Scorpion. E, tal como aconteceu no vídeo do Scorpion, né, que eu expliquei, o Sub-Zero matou o Scorpion. Porém, quando o Sub-Zero pegou o mapa, ele foi mandado em outra missão para pegar o amuleto do Shinnok. E ele derrotou vários guerreiros elementais. E um desses guerreiros era Fujin, o deus dos ventos. E assim que ele consegue completar a missão, o Quan Chi pega o amuleto e acaba levando com ele. Porém, o Raiden, que é esse homem de chapéu aí que vocês estão vendo, aparece pro Sub-Zero dizendo que ele fez merda, que ele não era para dar o amuleto pro Quan Chi. Então ele abre o portal para ir até o inferno. Nisso, ele conhece uma mulher demônia chamada... Qual é o nome dela? Saurina. E eles se juntam para deter o Quan Chi. O Sub-Zero consegue derrotar o Quan Chi, só que a Saurina, ela acaba sendo derrotada pelo Shinnok. E o Sub-Zero, ele rouba o amuleto e volta para a Terra. Mas o Sub-Zero fica preocupado porque ele explica para o Raiden que o Quan Chi disse que se ele estava no inferno, se ele conseguiu entrar no inferno, então era só questão de tempo para ele ser condenado, já que só aqueles que estão corrompidos pode entrar no inferno. Então Raiden explica que as decisões dele vão influenciar para onde ele vai daí para frente. O Sub-Zero pensa nisso e ele é contratado de novo para participar do torneio. Mesmo sendo da Terra, o Sub-Zero ele participa do lado da Exoterra. Então o Scorpion aparece no torneio e mata o Sub-Zero. Pô, então a história dele acabou, né? Não, porque o Quan Chi, ele acaba ressuscitando o Sub-Zero como um ninja chamado Noob Saibot, que faz uma referência ao nome dos dois criadores do jogo, né? Ed Boon e John Tobias. Boon, Noob, Tobias, Saibot. Mas eu acho que dessa todo mundo já sabia. Ele basicamente só espiona durante Mortal Kombat 2 e 3. Em Mortal Kombat 4, ele ajuda ali o Shinnok e o Quan Chi a invadirem a Terra, mas o Shinnok acaba sendo derrotado pelo Liu Kang. E o Quan Chi, como nós sabemos, acaba sendo levado para o inferno pelo Scorpion. Porém, alguns jogos depois, né? Agora em Deception, o Noob Saibot, ele acaba achando o Smoke desativado. O Smoke, na primeira linha do tempo, ele tinha sido transformado em um robô. E ele programa o Smoke para obedecer ele, e a ideia dele era criar um exército de cyberdemônios, basicamente demônios ciborgues. Então, o Noob, ele tem essa ideia. Em Mortal Kombat Armageddon, em Mortal Kombat em Deception ainda, ele revela pro irmão dele que ele é
o irmão dele, né, que ele é o Sub-Zero, e acaba fugindo dali. Em Armagedon, ele ataca o Sub-Zero de novo, o segundo Sub-Zero, mas o segundo Sub-Zero acaba sendo salvo pelo Taven, o protagonista de Mortal Kombat Armageddon. E o Noob foge. Não sabemos o que aconteceu com o Noob durante toda a história de Mortal Kombat Armageddon. Só sabemos que ele também foi um dos muitos personagens que morreram e a gente consegue ver ele morto na intro de Mortal Kombat 9. Já na segunda linha do tempo, aqui a história se repete. O Sub-Zero morre pro Scorpion no torneio, só que ele é ressuscitado como noob. Porém, ele acaba revelando que é o irmão do Sub-Zero mais novo, mais cedo na história. Especificamente nos eventos que reescrevem Mortal Kombat 3. Ele luta contra o Nightwolf, o índio lá, e ele é jogado no Tornado de Almas, aparentemente morrendo. Mas ele acaba retornando em Mortal Kombat 11, dizendo que as criações do Conti não morrem tão fácil assim. E ao decorrer do jogo ele é feito de bucha. Sério, mano, o que fizeram com o Noob Saibot aqui? Porque, pô, o Noob Saibot deveria ser um dos personagens mais poderosos da história. Mas o roteiro nerfou tanto ele ao ponto de fazerem ele apanhar para Jack, a filha do Jax. Não é querendo diminuir a personagem, mas, pô, mano, uma soldada jovem e um ninja experiente e que ainda tem poderes. Quem será que ganha essa luta? Bom, o Noob Saibot não tem bem um final definitivo, já que a Crônica resetou todo o tempo na luta contra o Liu Kang. Aí o Liu Kang derrotou a Crônica e resetou o tempo todo de novo. Mas, considerando que o final de todos os personagens na torre são canônicos, né? Já que o Mortal Kombat 1/12 canonizou todos os personagens que tiveram final na Torre da Crônica, ou seja, todos os personagens titãs são canônicos, né? Então, quando você zera com o Noob na torre, ele trai a Crônica e vira o novo titã do tempo. Bom, agora sobre ele no Mortal Kombat 1. Sobre o Bi-Han do Mortal Kombat 1. O Bi-Han aqui, ele continua sendo Sub-Zero, mas agora ele é o grão-mestre dos Lin Kuei, já que o pai dele morreu, né? Ao decorrer do jogo, ele trai os personagens principais, revelando que foi ele que deixou o pai morrer. E ele acaba se juntando com o Quan Chi e o Shang Tsung. Porém, ele é derrotado pelo Scorpion, que nessa linha do tempo do Liu Kang é o Kuai Liang, não é o Hanzo. E posteriormente ele é traído, né? Na verdade, todos os vilões são traídos pelo Shang Tsung do Aftermath, ou seja, o final ruim do jogo anterior também é canônico. E basicamente o Sub-Zero não tem história daqui pra frente, pelo menos não até sair a DLC, que reine o caos. E basicamente a DLC que reine o caos é totalmente focada no Bi-Han, onde ele é transformado no Noob Saibot, mas ao invés dele ser transformado no Noob Saibot pelo Conti, aqui ele é transformado pelo Havoc, o Clérigo do Caos, personagem que apareceu nos jogos de PS2. Então, ele luta contra os nossos protagonistas, porém ele recobra a consciência e passa a ajudar os personagens, ou seja, por mais que o Sub-Zero Bi-Han tenha lutado do lado do bem, tenha lutado do lado do bem antes, essa é a primeira vez que ele lutava do lado do bem como Noob Saibot. Ele derrota o Havoc Titã, com o poder das Kamidogu, e ele derrota. Porém, ele quer matar o Havoc, mas o Liu Kang não deixa, porque o Liu Kang, ele sabe que se o Havoc morrer, toda uma linha do tempo vai ser destruída, porque ele é um titã. Então, ele para o Noob e deixa ele preso dentro de
um caixão de vidro. Ele não morreu, ele só deixou ele preso. E basicamente essa é toda a história do Sub-Zero Bihan. Do Sub-Zero Bihan. Basicamente, eu resumi muito bem a história, mas é isso. Ele começou como Sub-Zero, depois virou capanga de um vilão, aí depois ele tentou construir o seu próprio arco ali, aí virou capanga de vilão de novo, deixou de ser capanga do Shinnok para virar capanga da Crônica, aí deixou de ser capanga da Crônica para virar capanga do Havoc. E quando ele finalmente derrota o Havoc, o Liu Kang vai lá e para ele. Não sobra nada pro Betinha, né, mano? No final das contas, o Sub-Zero só sofre. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um abraço do Magrelo.